Bem-vindos, alunos, alunas, à nossa finalização desses nossos encontros, onde nós buscamos colocar em discussão o próprio helenismo, esse movimento filosófico que, querendo ou não, alterou o modo de pensar do mundo grego e também que nos trouxe formas diferentes de ver, de analisar e de entender o mundo. De modo especial, na nossa aula de hoje, então, a gente vai analisar a filosofia do Zenão de Cítio e a escola estoica, que é uma escola proveniente do pensamento helenista. Assim como o epicurismo e a própria ideia do ceticismo, materialismo, que surgem lá dentro do contexto helenístico, a escola estoica também é essa que vem fortalecer um pensamento e vai nos propor um modo diferente de observar, analisar e entender o mundo. Pergunta para que a gente possa se inserir no tema. Devemos guiar nossa vida ou deixarmos-nos sermos guiados por ela? Olha só que pergunta fantástica. Caberia que a gente discutisse, de repente, a noite toda sobre propriamente essa pergunta. Mas agora eu queria que realmente você desse uma pausa na aula e pensasse como que a sua vida está sendo guiada. Quem que tem as rédeas da sua vida? Quem, de fato, tem dado os fundamentos para que a sua vida ela tenha sido uma vida ativa, uma vida significativa. Então vejam só que dentro desse processo nós configuramos o nosso modo de ser. Por isso nós entramos lá então na ideia do estoicismo. Os estoicos são considerados os filósofos dos pórticos. Estoa significa justamente isso, pórtico, aquelas colunas muito significativas. Quando a gente fala de Grécia, arquitetura grega, a gente lembra daquelas colunas que ficavam assim na frente dos templos e por toda a cidade. O Zenão de Cítio, então, ele é aquele filósofo do pórtico, o filósofo que ensina entre as colunas. Por que ele faz isso, professor? Como ele não era um cidadão ateniense, ele era um estrangeiro em Atenas, ele não poderia ter imóveis em seu nome, ele não era considerado um cidadão, inclusive não poderia participar nem da política. E ele é esse, então, que ensina os outros nos pórticos, nos templos, andando ali pelas ruas, ou seja, pelos pórticos da ágora, que fazia parte desse movimento, desse encontro dos gregos. A escola estoica, então, ela dura aí 5 séculos, nós temos vários pensadores, como Sêneca, o Epiteto, o Marco Aurélio, então, são pensadores que vão usar da perspectiva estoica para nos configurar e nos mostrar uma forma diferente de interpretar o mundo. Vejamos. No estoicismo, a sabedoria ela é extremamente harmoniosa, ela causa uma harmonia entre o homem com o ser divino. Ou seja, nós temos uma ideia divina sendo atribuída à perspectiva filosófica. Para eles, então, o mundo é um todo, é determinado como se fosse realmente um organismo vivo, e esse organismo vivo corresponde a um ser divino. Dentro dessa prática de considerar o mundo como organismo vivo que corresponde ao divino, nós temos a ideia do determinismo. O determinismo nada mais é do que determinar, as coisas já estão determinadas, já estão colocadas para nós. Ou seja, o cosmos é a alma do próprio Deus, o mundo é a alma do próprio Deus. O mundo, então, é uma unidade governada por uma natureza viva, racional e inteligente que muitas vezes nós colocamos com o nome de Deus. Ou seja, o nosso mundo é dominado, determinado, fundamentado e destinado por um ser maior que nós, que podemos atribuir o nome de Deus. Bem, para o estoicismo, tudo é corpo, exceto o que ele chama de pseudo-realidades. Tudo é material, menos as pseudo-realidades consideradas incorpóreas. Como, por exemplo, o vazio, o tempo, o lugar, o discurso. Por exemplo, se você me descreve um lugar, eu consigo imaginar esse lugar, mas eu não tenho o espaço físico do lugar. O tempo, a gente tem um cronômetro, um relógio para marcar o que é o tempo, mas propriamente o tempo não existe. O tempo ele é só uma marcação cronológica através de um instrumento que nós fazemos. E no fundo, eles vão dizer que essas pseudo-realidades, como o discurso, o vazio, o tempo, elas afetam apenas as superfícies do conhecimento, mas não aprofundam, elas não atingem o conhecimento numa plena profundidade.
Os 4 incorpóreos são passageiros, como por exemplo, o mundo é eterno e assim será. Tá? Então, essa ideia dos incorpóreos serem seres passageiros e o mundo eterno e nunca se acabará. Nós temos aí a ideia, a contraposição ao inatismo. Para o estoicismo, não existe conhecimento inato, não existe conhecimento antes da experiência, nós não nascemos com conhecimentos determinados, nós vamos conhecendo a partir do momento em que nós experimentamos, a partir do momento que nós temos experiências. Ou seja, os conceitos, os nossos julgamentos derivam sempre da experiência. Para que você saiba se um sorvete, se um líquido, se um refrigerante é bom, experimente. Prove. E é claro, vai surgir a ideia do consequencialismo. Ou seja, tudo é consequência. Tudo é promovido a partir de uma consequência. Todo conhecimento é consequencialista. Ou seja, provém de uma profunda consequência. A ética para os estoicos visa então uma vida muito ligada e muito mais próxima da natureza, ou seja, é uma ética naturalista. Somos dotados de razão e paixão, e essa razão e paixão interferem no nosso modo ético de ser, e nós precisamos desenvolver o autocontrole. Precisamos dominar as nossas paixões, as nossas emoções, os nossos instintos destrutivos, para que a gente possa compreender esse logos universal em que nós estamos inseridos. Esse logo que faz parte, em que todos nós fazemos parte desse contexto. E atingir, a palavrinha vai aparecer de novo, a ataraxia, que significa a tranquilidade da alma. Essa é uma perspectiva histórica que vai fazer parte das reflexões e vai ser aprofundado dentro do campo estoicismo e que vem lá com o helenismo. O estoicismo vai entender que nós fazemos parte do universo e da natureza, ou seja, nossas práticas éticas devem estar de acordo com o próprio universo, estar harmonizadas com a natureza. E a partir de 3 virtudes. A primeira virtude é a inteligência, que é conhecer o bem e o mal. Repare se você possui essa virtude. Temos a virtude da coragem, reconhecer o que deve e não deve ser temido. Temos a virtude da justiça, conhecer o que deve ser dado a cada pessoa, ou seja, a partir da equidade. Repare se essas virtudes, pense, questione se elas fazem parte do seu dia a dia. Inteligência, coragem e justiça. Para que a gente possa entender se de fato elas estão de acordo com a nossa vida ou não. Para que você possa atingir a ataraxia, a tranquilidade de espírito, de alma no estoicismo, é preciso aceitar os infortúnios inevitáveis. Eles são inevitáveis, ou seja, nós precisamos entender que as coisas que ocorrem conosco, elas são inevitáveis, quase como uma ideia de destino. Tá? Os infortúnios, então, eles são inevitáveis e precisamos nos conformar com o destino que nos é dado. Apenas quando nós nos conformamos com aquilo que nos foi dado, com aquilo que é inevitável, nós alcançamos a plena liberdade. Ou seja, o estoicismo vai exigir de nós que nós aceitemos todas as coisas que ocorrem na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Ou seja, é na vontade de fazer o bem que cada um se torna coerente consigo mesmo. Agora, é uma perspectiva um pouco chocante para nós. Como que eu vou aceitar, por exemplo, uma perspectiva ruim? Vamos olhar um exemplo. Imagina que você e seu colega, o seu colega precisa de muita nota, e vocês então passam a noite toda estudando, o seu colega faz a prova e não atinge a nota. Qual que seria o pensamento estoico, professor, sobre essa situação? O seu colega precisa entender que aquilo faz parte do destino dele. Precisa aceitar aquilo. Porque se ele não aceita, ele vai ser eternamente remoído por esse sentimento ruim. Ele não vai ter tranquilidade de alma. A partir do momento que ele aceita que, de fato, aquela nota faz parte, que por mais que ele tenha se esforçado, estava reservada ao destino dele, que ele cometesse o erro e não tirasse nota, a alma ela se torna mais tranquila, ela se torna mais agradável. Ou seja, nós precisamos então estar de acordo sempre com essa ideia, essa aceitação de que as coisas elas são como são. Eu poderia até dar uma perspectiva para vocês, uma outra questão para vocês pensarem. Imagina que você se prepara para bater um pênalti, você é preparado, você bate, você chuta e você erra.
Numa questão estoica, por que isso aconteceu? Será que existiria outra forma de mudar aquela situação? Para os estoicos, não. Para os estoicos, aquilo fazia parte do seu destino e você precisa aceitar e não se ficar se remoendo. Perceba quantas coisas nós remoemos e trazemos para a nossa vida constantemente, coisas que nos prendem e não nos libertam. Por isso que eu deixo para que a gente possa refletir, é importante na nossa vida, é claro, para que a gente não caia numa passividade, isso é importante, mas devemos aceitar o nosso destino e os males de nossa vida ou devemos fazer algo para que isso seja mudado? Aonde reside a tranquilidade da nossa alma, a tranquilidade do nosso espírito? Eu agradeço encarecidamente a cada um de vocês e até a próxima.